Uma pergunta que volta e meia aparece. Uma pessoa que se considera boa pode se tornar má só por causa do ambiente em que está? Quer dizer, será que um uniforme, um título, um papel social tem o poder de, sei lá, apagar quem a gente é e nos transformar em outra coisa? Talvez em algo terrível. Essa é tipo a pergunta de $1 milhão da psicologia social. É o debate clássico, né? A índole da pessoa contra o poder da situação. E poucos estudos tentaram responder essa pergunta de forma tão direta e controversa quanto o que a gente vai discutir hoje. Exatamente. Hoje vamos analisar a fundo as fontes sobre um dos experimentos mais infames da história. O experimento da prisão de Stanford, de 1971, do psicólogo Philip Zimbardo. Nossa missão aqui é entender como isso foi montado, o que aconteceu para tudo sair de controle tão rápido e por que, mais de 50 anos depois, com tantas críticas, a gente ainda fala tanto sobre ele. Mas para a gente chegar em Stanford em 71, acho que precisamos voltar um pouco no tempo. Uns 10 anos, certo? Porque essa ideia de testar os limites do comportamento humano não surgiu do nada. Tinha um outro experimento que, digamos, preparou o terreno. Sim, é impossível entender a lógica do Zimbardo sem antes olhar para o experimento de Milgram, de 1961. O Stanley Milgram estava assim, obcecado com uma questão que assombrava o mundo na época, os julgamentos de Nuremberg. Muitos oficiais nazistas responsáveis por coisas terríveis deram uma defesa assustadoramente simples. Eu estava apenas cumprindo ordens. Uma defesa que soa como uma desculpa, né? Mas Milgram queria saber, será que é? Ele queria testar cientificamente essa ideia, até que ponto uma pessoa comum iria contra os próprios valores só por obedecer uma autoridade. E o jeito que ele testou isso foi engenhoso e bem perturbador. Ele recrutou voluntários para um suposto estudo sobre memória. Tinha 3 papéis. O pesquisador, que era a figura de autoridade, de jaleco branco, o aluno, que na verdade era um ator, e o professor, que era o voluntário de verdade sendo testado. E a tarefa do professor era aplicar choques elétricos no aluno a cada erro, aumentando a voltagem. Isso. E a máquina de choque parecia muito real. Tinha botões de 15 a 450 volts, com avisos do tipo choque leve até perigo, choque severo. E o ator na outra sala, claro, não levava choque de verdade, mas ele gritava, reclamava de dor, de problemas no coração, até ficar em silêncio como se tivesse desmaiado. Pois é. E se o voluntário hesitava, o pesquisador só dizia frases calmas como "por favor, continue", ou "o experimento exige que você continue". E o resultado? Chocou o mundo. Quase 2/3 dos participantes, 65%, foram até o fim. Aplicaram um choque máximo de 450 volts numa pessoa que eles achavam que estava sofrendo muito, talvez até morrendo. Só porque alguém de jaleco mandou. Nossa. Exato. Mostrou um poder de obediência à autoridade que ninguém imaginava. O que nos leva de volta a Zimbardo. Ele viu os resultados de Milgram e pensou que a história era ainda mais complexa. Não era só sobre obedecer a uma ordem direta. Ele queria saber o que aconteceria se você desse poder às pessoas, mas sem dar ordens explícitas para serem cruéis. A pergunta dele era: será que o próprio ambiente, a situação, pode gerar o mal? Essa é a mudança de foco fundamental. Milgram era obediência. Zimbardo era sobre o poder do papel social e do ambiente. Ele queria criar uma situação tão forte que a personalidade de cada um simplesmente desaparecesse. E aí que a montagem do experimento de Stanford se torna fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. Zimbardo não economizou nos detalhes para criar um realismo opressivo. Tudo começou com um anúncio de jornal bem simples, oferecia $15 por dia para estudantes universitários participarem de um estudo de 2 semanas sobre a vida na prisão. E eles selecionaram 24 rapazes. É importante notar, segundo as fontes, que eram em sua maioria brancos de classe média e todos foram avaliados como psicologicamente saudáveis e estáveis. Teoricamente, não tinha nenhuma maçã podre no grupo.
E aí foram divididos ao acaso. Metade guardas, metade prisioneiros. E aqui vem o primeiro choque. Eles não foram simplesmente chamados para ir até a universidade. Os prisioneiros foram surpreendidos em casa. Espera um pouco, as fontes dizem que policiais de verdade os prenderam? Isso parece muito estranho. Qual era a justificativa para começar assim, de forma tão agressiva? A justificativa era mergulhar os participantes na experiência de um jeito abrupto e desorientador. Policiais de verdade de Palo Alto colaboraram. Chegaram com sirenes, acusaram os rapazes de roubo, algemaram na frente dos vizinhos e levaram para uma delegacia de verdade. Nossa! Lá eles foram fichados, tiraram as digitais e só então, com os olhos vendados, foram para a prisão de Stanford. O objetivo era quebrar os sensos de normalidade deles desde o primeiro minuto. E essa prisão era o porão do departamento de psicologia, né? Mas totalmente transformada. Celas com grades, uma solitária. Sem janelas, sem relógios. E o processo de admissão foi todo desenhado para ser humilhante. Por quê? Cada detalhe foi planejado por um processo psicológico chamado desindividuação. É um conceito-chave aqui. A desindividuação é a perda da autoconsciência e do senso de identidade que pode acontecer em grupos. Quando você tira um nome, a roupa de alguém, você tira o que o torna único. Fica mais fácil tratar um número com crueldade do que uma pessoa, entende? E foi exatamente o que fizeram. Os prisioneiros foram obrigados a se despir, foram borrifados com desinfetante para tirar os germes e receberam um uniforme, que não era um macacão normal, era tipo um vestido largo sem roupa de baixo. Por que isso? Para que eles se sentissem estranhos, desconfortáveis no próprio corpo, forçando uma postura menos masculina. Eles também usavam um gorro de meia calça de nylon para simular a cabeça raspada e perderam os nomes. Viraram números, costurados no uniforme. E ainda tinha corrente no tornozelo. Isso. Uma corrente com um cadeado presa no tornozelo de cada um. Um lembrete constante e pesado de que eram prisioneiros. É impressionante o esforço psicológico para desmontar a identidade de uma pessoa. E o que aconteceu a seguir superou todas as expectativas. E muito rápido. Primeiro dia, o clima era tenso, mas ainda meio artificial. Um dos guardas mais ativos, o Dave Ashleman, admitiu depois que no início estava um pouco entediado. E ele decidiu, por conta própria, adotar a persona de um carcereiro sádico, inspirado num personagem de filme para, nas palavras dele, animar as coisas. Animar as coisas. Que expressão terrível nesse contexto. É quase como se ele não visse os prisioneiros como pessoas, mas como peças de um jogo. E isso contagiou os outros. Sim, ele virou um modelo. No segundo dia, a dinâmica já tinha mudado completamente. Zimbardo descreveu que a prisão simulada se tornou um presídio de verdade, criado na mente de cada um. Teve uma pequena rebelião dos prisioneiros, eles se trancaram nas celas, a resposta dos guardas foi brutal. O que eles fizeram? Usaram extintores de incêndio para forçá-los a sair, tiraram as camas, colocaram os líderes na solitária. A partir daí, os guardas estabeleceram seu domínio absoluto. E os abusos foram escalando, e é importante frisar, as fontes dizem que os guardas não receberam ordens explícitas para serem violentos. Então, que tipo de comportamento surgiu espontaneamente? Foi um catálogo de abuso psicológico. As contagens de prisioneiros, que eram só para checar a presença, viraram rituais de humilhação que duravam horas, muitas vezes de madrugada. Forçavam os prisioneiros a fazer flexões, a repetir seus números sem parar. Eles usavam o sono como arma. Um dos ex-prisioneiros, o Clay Ramsey, disse que essa interrupção do sono era uma das piores torturas. É uma técnica de interrogatório real, né, para quebrar a resistência de alguém. Exatamente. E além disso, os guardas controlavam o acesso ao banheiro. Como punição, eles tiraram os colchões e deram baldes para eles usarem. E se recusavam a esvaziar. Que horror! A degradação era imensa. Eles os forçavam a limpar os banheiros com as mãos nuas. Tudo isso para quebrar o espírito e a dignidade deles. E os prisioneiros? Como eles reagiram a tudo isso? Eles internalizaram o papel de prisioneiro muito rápido. Depois da rebelião fracassada, se tornaram passivos, submissos. Começaram a apresentar sinais de estresse emocional extremo, ansiedade, depressão. Um prisioneiro teve um colapso tão severo no segundo dia que teve que ser liberado.
outros vieram depois. Eles não eram mais estudantes participando de um experimento. Na cabeça deles, eram prisioneiros de verdade. Completamente. E a situação escalou tanto que o experimento, que era para durar 2 semanas, foi interrompido em só 6 dias. A realidade que eles criaram ficou perigosa demais. E o que fez eles pararem? Foi uma pessoa de fora. Christina Maslach, que era uma psicóloga e namorada do Zimbardo na época, visitou a prisão e ficou horrorizada. Ela confrontou o Zimbardo, disse que aquilo era terrível, que as pessoas estavam sofrendo. Foi esse choque de realidade externo que o fez perceber que ele mesmo tinha perdido a perspectiva. Uau! Ouvir sobre tudo isso e saber que pararam em 6 dias é chocante. A gente fica se perguntando o que Zimbardo e a equipe aprenderam com essa experiência. Qual foi a grande conclusão dele? A conclusão de Zimbardo, que ele defendeu por décadas, é o que ele chamou de efeito Lúcifer. A ideia de que a linha entre o bem e o mal é permeável. Ele argumentou que não eram as maçãs podres que estragavam o cesto, mas o cesto podre que estragava as maçãs. Ou seja, pessoas boas, quando colocadas numa situação tóxica com papéis definidos, podem ser levadas a cometer atos terríveis. A situação sobrepujou a personalidade. Exato, essa foi a grande tese dele. Uma conclusão muito forte e, francamente, bem pessimista sobre a natureza humana. Mas, com o passar dos anos, essa conclusão começou a ser muito questionada, né? As críticas são pesadas. São pesadíssimas. Hoje, muitos psicólogos consideram o estudo profundamente falho. A primeira crítica, mais óbvia, é a ética. O sofrimento psicológico causado aos participantes foi real e severo. Pelos padrões de hoje, um experimento assim seria impossível de ser aprovado. Mas as críticas vão além da ética, elas atacam a própria validade científica dos resultados, principalmente o papel do Zimbardo no estudo. Exato. Essa é talvez a crítica mais devastadora. Zimbardo não foi um observador neutro. Ele era o pesquisador principal, mas também assumiu o papel de diretor da prisão. Ele estava participando ativamente do cenário. Exatamente. Ele não estava só observando. E o que as fontes dizem que ele fazia nesse papel? Ele estava, de alguma forma, influenciando os guardas? Sim. Evidências que surgiram depois, incluindo gravações de áudio, mostram Zimbardo e seus assistentes instruindo os guardas. Numa reunião antes, ele disse aos guardas que eles deveriam criar nos prisioneiros sentimentos de tédio, medo, uma sensação de impotência. E durante o experimento, ele os incentivavam a serem mais firmes. Ah, mas isso muda tudo. Se os guardas estavam sendo instruídos, ou pelo menos encorajados a agir assim, então o mal não surgiu espontaneamente. Prova que as pessoas seguem as ordens ou as expectativas do líder da pesquisa, o que nos leva de volta a Milgram, de certa forma. Precisamente. Isso compromete a conclusão principal de Zimbardo. A crueldade não foi tão espontânea quanto ele alegou por anos. E tem outra crítica, o viés de seleção. Os voluntários responderam a um anúncio sobre um estudo da vida na prisão. O que pode ter atraído gente com uma personalidade já mais propensa a esse tipo de comportamento, né? Mais autoritário. Exatamente. Mas apesar de todas essas controvérsias, que são muito sérias, o impacto cultural do experimento da prisão de Stanford é inegável. Ele saiu do mundo acadêmico para o imaginário popular. Completamente, de sempre citado para explicar eventos do mundo real. O mais famoso sendo os abusos na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, em 2004. O Zimbardo, inclusive, atuou como testemunha especialista na defesa de um dos guardas, usando esse argumento da situação. E, além disso, inspirou livros, documentários, 3 filmes. É uma história que claramente nos fascina e perturba. E talvez o seu legado mais duradouro e, ironicamente, positivo tenha sido involuntário. O escândalo ético em torno de Stanford e de Milgram ajudou a criar comitês de ética de leis muito mais rigorosas para proteger participantes de pesquisas. Eles mostraram os perigos de uma ciência sem limites éticos claros. Exatamente. Então, no fim das contas, a gente fica com essa dualidade. De um lado, uma história poderosa, quase uma parábola, sobre como os papéis que a gente assume podem nos transformar, e do outro, um estudo cientificamente questionável e eticamente desastroso. Conclusão original de Zimbardo era que a natureza humana não está totalmente sujeita ao livre-arbítrio. As falhas no método nos forçam a relativizar isso.
O experimento talvez não seja a prova definitiva que ele dizia ser, mas o estudo de caso muito complexo sobre obediência e conformidade. E isso nos leva a uma última reflexão que é quase uma ironia, né? A ironia mais profunda de todas. Se a crítica central é que o próprio Zimbardo, ao assumir o papel de diretor da prisão, perdeu a objetividade, se envolveu demais e começou a empurrar o experimento para um resultado... Ele mesmo foi vítima do papel que estava desempenhando? Exato. Será que o experimento não provou sua tese de uma forma totalmente acidental? Será que o próprio pesquisador, ao entrar no jogo e assumir um papel de poder, não foi o primeiro a ser transformado e corrompido pela situação que ele mesmo criou?